sertão de Juazeiro, um acalanto ribeirinho chega em Mendes, Rio de Janeiro, pra guiar o nosso caminho. É a tarde com Deus, nossa luz, que toda a gente conduz, do Vale do Paraíba às águas do São Francisco. Nossa fé é o maior abrigo. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graça e paz, irmãos, glórias a Deus, uma boa tarde com Deus. Irmãos, que nós não sejamos dominados pela carne. Você já sentiu como se existisse uma batalha constante dentro de você? Uma parte sua deseja agradar a Deus, buscar a santidade, amar o próximo, mas outra parte parece puxar para o lado oposto, para os desejos egoístas, para os impulsos que você sabe que não agradam a Deus. Essa luta é real e a Bíblia a chama de batalha entre o espírito e a carne. Em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo nos dá a chave para a vitória nessa luta interna. Digo, porém, andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Perceba que não se trata de eliminar a carne, nossa natureza pecaminosa, herdada, pois isso só aconteceria na glorificação. Mas trata-se de escolher por quem seremos guiados no nosso dia a dia. Andar pelo Espírito significa submeter nossa vontade à direção do Espírito Santo que habita em nós. Significa alimentar nossa vida espiritual com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão com os outros irmãos. Significa tomar decisões conscientes para obedecer a Deus, mesmo quando nossa carne grita o contrário. Quando escolhemos andar pelo Espírito, o resultado é claro: não satisfaremos os desejos da carne. Não significa que não seremos tentados, mas que teremos o poder do Espírito para dizer não à tentação e sim a Deus. O Espírito produz em nós o seu fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Características opostas às obras da carne. Não se deixem dominar pela carne. Reconheça a batalha, mas saiba que em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você já tem a vitória. Escolha andar pelo Espírito hoje e a cada dia. Alimente sua conexão com Ele e veja sua vida sendo transformada, liberta do domínio do pecado. Qual caminho nós temos escolhido? Oh, que Deus tenha misericórdia de nós somos pecadores, mas nós não devemos insistir em pecar, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai amado, eu reconheço a batalha constante que existe dentro de mim, entre a minha natureza carnal e o Teu Espírito Santo, que habita em mim. Confesso que muitas vezes me sinto fraca e cedo aos desejos egoístas, aos impulsos que me afastam do Senhor e ferem o Teu coração. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que permiti que a carne me dominasse. A Tua palavra me instrui a andar pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne.
Eu desejo ardentemente viver dessa forma, Pai. Peço-te, enche-me com o teu Espírito Santo. Dá-me poder para resistir às tentações e discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo e as inclinações da minha própria carne. Ajuda-me a cultivar uma vida de intimidade contigo, alimentando meu espírito com a tua palavra, buscando a tua face em oração e vivendo em comunhão com meus irmãos. Que o meu desejo maior seja agradar-te e obedecer-te em tudo. Produz em mim, Senhor, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que essas características sejam evidentes em minha vida para que o mundo veja a tua obra em mim e o Seu seja glorificado. Capacita-me a crucificar a minha carne com suas paixões e desejos e a viver em novidade de vida, guiado e fortalecido pelo Teu Espírito a cada passo, direcionado pelo Teu poder, que a palavra do Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, meu libertador. Amém. Uma boa tarde com Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Saúdo a todos os ouvintes do programa Tarde com Deus, com a bendita e gloriosa Santa Paz do Senhor Jesus, nosso Rei maravilhoso, nosso Jesus lindo, né? Filho do nosso Deus poderoso. A Bíblia diz que Deus revelou o amor dele todinho, sem deixar nenhuma graminha, revelou tudo em Jesus Cristo. Deus enviou profetas, teve amigo como Abraão, como Enoque, teve homens que caminharam junto com ele, como Moisés e tudo. Foi-se a lei, levantou-se reis, juízes, né? E julgaram Israel. Mas ninguém se compara a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas no céu, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Pai lhe deu um nome que é sobre todo o nome, tanto na terra como no céu. Então Jesus é adorado na terra, é adorado no céu. E o nome de Jesus tem poder quando colocamos o nome de Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas para fazer o ID do Senhor. Realmente as portas se abrem em todo sentido, né? Ele nos ajuda, né? Porque no nome de Jesus, Pedro curava os enfermos, libertava os endemoniados, até a sombra dele curava. Então, se a gente se santificar, descer na casa do Senhor Jesus, descer na presença do Senhor Jesus, da casa da olaria dele, encontraremos realmente o poder, a unção, né? Porque a Bíblia diz, né, que quando Jesus ele andou pelo mundo, ele foi ungido com o Espírito Santo como homem. Mas hoje, como ele está no céu, ele tem um poder e ele prometeu enviar-nos o Espírito Santo, né? Quando chegasse lá, ele enviou. Então, hoje nós podemos pedir a Jesus que nos unja com o Espírito Santo, com o mesmo Espírito Santo que ungiu ele, para nós desfazermos as obras do mal, né? Então, que possamos estar realmente ligados, né? Ligados no trono da graça, se humilhando diante do Senhor Jesus, né? Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, né? Quando a pessoa é humilde, reconhece que sem Deus ele não é nada, que ele não pode nada, né? Mas eu não vou falar nomes, mas lembro de um pastor muito grande pregador que pregou pelo mundo inteiro. Um dia ele chegou ali em São Paulo, no Ibirapuera, e falou assim: vou vos dar um banho de Bíblia. Ele humilhou aquele povo que vieram de várias partes do Brasil, de vários lugares para ver a pregação dele, né? Mas a glória de Deus não divide com ninguém. Mas ele falou que ia dar um banho de Bíblia. Ele conhecia tanta Bíblia, ele tinha tanta unção, mas ali foi a falha dele se exaltar, né?
Aí, infelizmente, ele caiu em adultério. Hoje ele não tem equilíbrio. Ele tem um equilíbrio, mas não é mais o que era, né? Quantos homens Deus tirou ali do Nordeste, aqui do Nordeste, levou para o Sul, levou para o Sudeste, principalmente São Paulo, né? Que é o celeiro de grandes pregadores e pessoas que se exaltaram. Deus levou, tirou de um povoadozinho, do Lodebar, levou para os Estados Unidos, você fez conhecido seu nome no mundo, escreveu muitos livros, mas quando você achava que era alguma coisa, você caía em adultério. É porque o homem tem que estar vigilante, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, que venhamos ser vigilantes, irmãos. Que venhamos buscar o reino de Jesus em todo lugar. Tem que trabalhar, sim, se você é pedreiro, é comerciante, em sua profissão, mas você tem que botar o reino de Deus em primeiro lugar acima de tudo, né? Porque nós somos dependentes de Deus em tudo, né? Para tudo. Então coloca Deus na frente, coloca Jesus na frente, coloca o Espírito Santo na frente. Porque quando a gente colocamos o Espírito, Deus na frente, Jesus na frente, o Espírito Santo na frente de tudo, as coisas vai bem, né? Então, você vê que quando Jesus chega ali para Pedro e fala, lança a rede, ele tinha pescado a noite toda. Pelas forças dele, ele não conseguiu nada, né? Pelas forças dele, estou indo em várias vertentes aqui que o Espírito Santo está me dando, e eu estou falando que o Espírito Santo está me dando aqui, eu estou entregando para a igreja. Pedro pescou a noite inteira com Tiago e André, eles pescaram a noite, ele era perito do mar. E pelo que eu vejo um pouquinho, Pedro era o melhor pescador, aleluia. Eu vejo Pedro assim como um homem muito forte, robusto. Ele lançou a rede, ele cansou, aleluia. Eu não sei para onde tu tá lançando tua rede, meu irmão. Minha irmã, adolescente, jovem, quem estiver escutando esse programa, aí em Mendes, Rio de Janeiro, na direção do pastor Giovanni, e ali em Juazeiro da Bahia, a serva do Senhor, a nossa irmã Roberta, já chama de missionária pelos olhos da fé, que ela está fazendo missão, né? Todos aqueles que fazem missão é missionária, ela está pregando a palavra lá, então é missionária. E Pedro lançou, irmãos, lançou a noite toda, batalhou, não sei se teve tempestade, sei que ele cansou os braços e não pegou nem sequer uma piabinha, como se diz aqui no Nordeste. Não pegou nem um piabinha, nem um filhote de piaba. Mas quando chega o dono do mar e disse, lançai a rede, ele disse, Senhor, mas temos lançado a noite toda. Jesus falou de novo, lança. Ai, decomanabassuri andarabastéria. Porque Jesus, quando diz lança, tá dito. Se Jesus falou, tá falado, irmão. Vai discutir com Jesus para quê? Se Jesus falou que é para você por aquele caminho, não queira seguir o atalho. Obedeça, irmão. Obedeça ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é pastor dos pastores. Ele é pastor dos pastores. É tanto que Ezequiel 34 foi uma profecia diante de Deus, que Deus profetizou que o Jesus ia apacentar seu povo. Ele veio, apacentou e deu a vida pelas suas ovelhas. E todos aqueles que obedecer a ele, que seguir os mandamentos dele, será salvo. Mas se Jesus mandou lançar, a rede lança, que vai vir muitos peixes. E ele lançou, obedeceu e lançou. Ele falou, Senhor, mas por tua palavra lançarei. E quando ele lançou, veio muitos peixes. Eu não me engano se foi 152 ou 153, eu não sei dizer exatamente o quanto, mas foi de 52 para 53 grandes peixes, a Bíblia chama de grandes peixes. Eu creio que Jesus reuniu os melhores peixes, os mais valiosos, os melhores, e exaltou o nome dele ali. Pedro caiu nos pés dele, Senhor, sai de mim que eu sou pecador, não sou digno. Quando Pedro viu a grandeza do próprio Jesus, Jesus conhece os peixes do mar, Jesus conhece tudo, os mistérios de Deus. Jesus é Deus, é o Emanuel, Deus conosco, o conselheiro, o príncipe da paz. Oh, Aramanalecanto, é o Messias enviado, ele foi enviado para nos salvar. Jesus sabe pescar, Jesus sabe trabalhar, sabe administrar, Jesus é um bom administrador, ele é mais sábio do que um gerente de um banco, do que um diretor de um banco, ele sabe mandar a moeda que você está precisando na hora certa, porque ele pescou aqueles peixes, mas porém um dia ele fazendo missão, ele falou para Pedro, tu serás pescador de homens, mas não de peixe, estou te chamando para o ministério, viu, Pedro? Tem alguém aí que está ouvindo esse programa, Tarde com Deus, que Deus está chamando para o ministério, você não está entendendo, mas o Senhor quer que você se lance e viva da obra. Deus vai te dar capacidade para viver da obra, para fazer a vontade dele. Você já tem trabalhado muito para o homem, mas trabalha para Jesus, que ele vai cuidar de você, viu? Quem trabalha para Jesus não falta nada. E ali, um dia Jesus andando com Pedro, faltou ali uma moeda e ele mandou Pedro pescar um peixe e retirar uma moeda e pagou o tributo, porque foram cobrar tributo de Jesus, né? Foram cobrar impostos e ele pagou. E ele mesmo falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, nós não podemos roubar Deus nos dízimos e nas ofertas, temos que ser fiel, né? Porque o Senhor nos dá força, faz nosso sangue circular, faz nossos olhos enxergar bem, a nossa mente pensar bem, a nossa mão
nos dá diligência na mão, força para trabalhar. Então temos que ser gratos, Senhor, só a 10ª parte, nenhuma oferta, segundo o que propôs no seu coração. Então temos que ser fiel a Deus em tudo, porque pelos olhos da fé eu creio Jesus te mandando lançar a rede, se for do lado esquerdo, do lado direito, onde ele mandar você lançar a rede, não estou falando em política não, de esquerda e direita, estou falando do lado que ele mandar. Se ele disser que está na esquerda os peixes, você lança. Se ele disser que está na direita, você lança. Se ele disser que está mais para frente, você lança a rede. Lance sem medo, que Jesus está contigo em todas as áreas, em todas as áreas. Jesus, ele falou, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Mas nesta manhã que eu estou aqui pregando essa palavra aqui de Queimadas, Bahia, estou aqui diante da presença do meu Deus, trazendo essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, eu te digo, nesta manhã Jesus está abrindo uma porta a qual nem o diabo, nem o demônio, nenhum dos demônios vai ter poder de fechar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E ele diz ainda mais para a igreja de Filadélfia, né? Tendo pouca força, guardaste meus mandamentos. O Senhor conhece tuas limitações, o Senhor sonda teu coração, vê a verdade que está em ti, a pureza. Mesmo você, às vezes você peca, mas você sente vontade até de chorar ou até chora diante do Espírito Santo, porque o crente verdadeiro que tem a pureza no coração, que tem a graça de Deus, ele não se conforma com o pecado. É por isso que Jesus diz, filhinhos, não se conformem com as coisas desse mundo, mas que possamos ser renovados, né? Cada dia pela presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o que eu quero te dizer é que ele está abrindo uma porta, para você suprir as suas necessidades. Não sei se está faltando aí, o que está faltando na tua casa ou na tua vida, ou se é alguém que faz a faculdade, está com problema aí na faculdade de pagar, ou se é alguém que está com dificuldade de pagar as contas, mas eu profetizo que está abrindo-se uma porta para trazer bênção. Lança a rede, não deixa a rede escondida não esconde a rede não deixa a rede na praia não, volta para o mar, porque os peixes vão vir na tua direção. Jesus tem ordenado agora, pelo poder dele, de Deus que ele tem, de autoridade de Deus, de advogado que ele é, que intercede ao Pai por nós, e o seu sangue nos purifica todo pecado, e com a sua chave de Davi, ele está abrindo a porta, e a porta está vindo ao teu encontro. A porta que ele está abrindo é segundo a vontade dele. Eu não sei se você está precisando de uma porta de emprego, se é uma cura psicológica, em que área você está precisando, mas a ordem é essa: lança a rede, não esconda a rede que ele te deu, não esconda a rede que ele te deu. Se a rede está furada, ele vai consertar nessa noite. Se a rede já está velha, ele vai dar uma nova, mas não deixe de lançar a rede, porque o Senhor é o verdadeiro pescador e ele vai te prosperar, ele vai te ajudar que os peixes venham a ti, porque Pedro foi prosperado naquele dia, né? Vemos que quando o Senhor Jesus ordena, está ordenado, né? Quando ele manda, está mandado. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero pregar bênçãos, mas porém o Senhor se agrada dos humildes. Quando Deus ali constitui Salomão pede sabedoria a ele, ele fala, Deus aparece ele em sonho, fala, pede-me o que quiseres. E Salomão pediu só sabedoria para saber entrar e sair no meio do povo. E Deus, ele engrandeceu ele em tudo, porque ele foi humilde. Ele não pediu riqueza, ele não pediu vingança de inimigos, ele só pediu sabedoria para saber apacentar aquele tão grande povo que Deus tinha dado na mão de Davi, e Davi partiu e deixara ele no seu lugar. Então, na mão de Deus, até maldição vira bênção. Salomão nasceu do fruto de uma maldição, de um adultério, de uma coisa muito feia, horrível. Foi tão tremendo que Deus cobrou mesmo poderosamente de Davi. Davi pagou um preço. Eu não gosto nem de mexer nesse assunto, mas ele foi um negócio tão horrível. Para quem conhece a Bíblia sabe, né? O próprio filho dele abusou da filha dele, o Absalão foi lá e matou, né, o Aminon, né? Que tinha abusado da filha da própria irmã, matou ele. Depois Absalão se revoltou contra Davi, Joabe foi e matou Absalão. E assim foi sucessivamente. A casa de Davi começou a se transtornar, e logo após o adultério, que ele se juntou com Betseba, teve um filho, nasceu morto, ele sentiu uma dor no coração. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Mas no meio, depois ninguém entende Deus, porque a Bíblia não, um hino diz que, um hino muito bonito, um hino de letra que diz assim: dono de toda ciência, dono de todo poder, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Então a maldição Deus fez virar bênção. Aí Deus, a Bíblia diz em Reis, no livro de Reis, que Deus, ele se agradou de Salomão, começou a amar. Quando o menino nasceu, que
ficou assim, eu não sei que idade bem especificamente a Bíblia diz, mas Deus diz, ele será por mim por filho, eu lhe serei por pai. E ali aquele menino foi poderosamente querido por Deus, foi crescendo na graça, vários conselhos que Davi deu a ele, nos provérbios ele mesmo fala que aprendeu com muitos conselhos com Davi, que Davi era um homem sábio também, não tão quanto Salomão, porque Deus derramou 100 vezes, eu acho que mais de sabedoria em Salomão do que em Davi, com certeza. Salomão foi tão sábio que ele não fazia guerra, ele não gostava de guerra, né? Ele teve muita prosperidade, fechou, selou amizade com muitos reinos, porque o sábio mesmo, ele não pega na espada, na palavra, na simplicidade, ele ganha reinos, né? Então é o que eu te digo. A sabedoria é tudo, peça sabedoria a Deus. Sabedoria é tudo, é uma coisa muito boa, tudo é Jesus, né? Então a nossa salvação está em primeiro lugar, mesmo que Deus exalte, né? Como com o doutor, com a doutora, onde eu estava ali no médico, ali cuidando, fui ali cuidar um pouco do meu tio de 100 anos, que está passando uma situação difícil. E aí chegou uma moça, uma estudante de medicina, olhando assim para ela. Aí o médico falou, tá aqui a doutora Raquel comigo, que é estudante de medicina, ela foi olhar ali, e eu sondei ela, eu digo, é a serva de Deus, que Deus tem colocado, né? Tem dado sabedoria para estudar medicina. E ali uma mulher também muito sábia ali, limpando ali meu tio, fazendo curativo, que ele tá passando um processozinho, que ele tá todo enxagado, em toda a parte íntima dele, tudo a carne dele tá sendo comida. Mas Jesus falou para mim que vai salvar ele, que ele aceitou Jesus e se batizou, né? Deus está lapidando, vai levar na hora certa, mas o Senhor falou que a alma dele vai ser salva, o Derabassuri Candarai, porque Jesus diz na sua palavra que nenhum que Deus deu na mão dele se perderá, né? Deus teve a paciência com meu tio esperar até quase 100 anos, que ele aceitou para aceitar Jesus, né? Com 100 anos e fazer a obra na vida dele. Foi um homem que viveu uma vida todinha no candomblé, dedicou-se a vida toda, foi um empresário, foi um homem que ganhou muito dinheiro, teve muitas casas, teve carro, teve prosperidade, mas vendendo coisas ilícitas, né? Que ele vendia bebidas, vários tipos de bebida. O diabo deu sabedoria para ele fazer, que não era de Deus aquelas coisas. Ele fazia muita bebida, matou muita gente aqui na cidade com as bebidas, né, irmão? Mas o que a Bíblia diz que a bênção de Deus ela enriquece, não acrescenta dores. Mas o importante é que ele se arrependeu, aceitou Jesus, está pagando o preço dele por muitos pecados que ele cometeu na feitiçaria. Mas Deus vai salvar a alma, né? Então, lança a rede, não temas, lança a rede, não temas. É para lançar a rede. Jesus já virou a chave, a porta já abriu. Passar na porta, aleluia. Glória a Deus. Eu não estou pregando prosperidade, eu estou pregando o que a Bíblia manda pregar. Então, Deus também não é o Deus de esmola, de mendigagem, né? Que Davi disse. Fui moço e hoje estou velho. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passar fome. Deus abençoa até a descendência do justo é abençoada. Salmo 128 fala, né, que os filhos se assentarão à sua mesa. Salmo 100, serão como árvore frutífera sentada à sua mesa. Ele verá os filhos de seus filhos, e a prosperidade sobre Jerusalém. A sua mulher será uma bênção sentada do lado dele. Salmo 144 também fala, Davi falando que ali Deus dá a inteligência aos seus filhos, as suas filhas serão abençoadas, até o gado, até as ovelhas se multiplicarão. Então, irmão, aqui tem muita gente, servo de Deus próximo, verdadeiro, que Deus prospera, Deus dá a roça, que tem um bom de trabalhar, de plantar, de colher, de criar. Então, nosso Deus também não quer só ver a gente vir mendigando pão. Tem hora que você pesca a noite inteira. Quem sabe você não tem pescado há anos, não tem dado certo. Mas pela direção dessa palavra, que todo mal seja quebrado, que empata da bênção pescar, que toda falta de fé na sua vida, às vezes você está no barquinho com a redinha tão pequena e você está duvidando do milagre. Mas Jesus está falando através dessa palavra que vai fazer o milagre. Jesus está dizendo que você pode, porque ele é santo, porque ele é rei, ele é majestoso, é magnífico. Se ele está mandando, não tenha medo, irmão. Se Deus mandar você vender pano de prata, ele te prospera nisso. Lança a rede. Se Deus mandar você fazer uns embalozinhos de alho e sair vendendo, sai que Deus vai te abençoar. Mas tudo tem um tempo de Deus, tudo é na hora de Deus. E Deus está chegando na hora, já chegou hoje com a porta aberta. A chave de Davi que Jesus tem está abrindo a porta na tua vida. Davi foi um homem tão querido de Deus que Jesus é simbolizado como a raiz de Jessé, né? Filho de Davi, né? Ele veio da linhagem de Davi, né? E se assentou no trono dos tronos, porque Davi se assentou no trono, mas morreu. A terra já comeu os ossos dele, mas Jesus morreu, mas ao terceiro dia a morte teve que se fazer o favor de ir lá e devolver a vida para ele. Se humilhar diante dele, bater continência e se humilhar e dizer, o senhor vive mesmo. A própria morte, eu creio assim,
parafraseando aqui e conjecturando, né? Que a morte teve que se prostrar diante dele, né? Ela não deu vida a ele, quem deu vida a ele foi o próprio Deus, né? Mas a morte ficou de boca aberta para o espírito da morte. Então Jesus é Jesus, irmão, Jesus é Jesus. Você vai em todos os túmulos de grandes famosos de Buda, de outros, jaz aqui, a terra comeu, mas Jesus não. Jesus ele se abriu, foi removida a pedra, ele deixou só o lençol ali, como diz, vai ficar aí, eu vou subir, eu estou aqui e vou deixar isso só de testemunho. Glória a Deus. Dizem que esse lençol está guardado até hoje no Vaticano, ninguém sabe se é verdade, né? Mas a palavra de Jesus Cristo é linda e ele está abrindo a porta. Lança a rede porque a porta já está aberta. Vai vir peixe, não vai vir piaba não, viu? É peixe grande, que vai dar para você abrir um comércio, vender, vai dar para você vender, pagar suas dívidas, porque também me vem a palavra aqui agora de Eliseu, homem de Deus, olha, porque o homem quando é de Deus é purificado, até os ossos dele é abençoado. Eliseu chega ali na casa da viúva e prospera ela, né? A viúva vai questionar ele que está devendo muito, queriam levar o filho dela como escravo, quem sabe agora você está todo endividado, cheio de problema, mas Eliseu diz, trazei muitas vasilhas, muitas, se ela tivesse trazido 4 carretas naquela época não existia carreta, se ela tivesse trazido 4 bitrem de vasilha, ele tinha enchido todos, mas ela trouxe muito, saiu pedindo em todas as casas, encheu, e naquela época o azeite era muito valioso, e Eliseu multiplicou o azeite dela, né? Foi muito azeite, glória a Deus, aleluia, e Deus está falando que vai suprir nossas necessidades, ele supre, Deus é Jesus, é lindo, o Espírito Santo é lindo, e Jesus vai fazer manar o azeite na tua casa, lançar a rede que as portas estão abertas, vai cair o azeite, vai cair o pão, vai ter a fartura, vai ter a abundância, a farinha da botija, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija vai se multiplicar e a farinha não vai faltar aquele dinheirinho de você fazer uma compra no supermercado. Eu estou pregando aqui uma palavra profética cheia da autoridade do Espírito Santo. Deus é contigo, obedeça a palavra que está sendo pregada, dê ouvidos à voz do servo de Deus aqui, como servo de Deus, que eu me considero um vaso de Deus, porque eu sei que sou, eu estou pregando o que Deus está mandando, é porque saiu várias vertentes, Deus entrou por outro, Deus vai por um caminho, entra por outro, e ele sai onde ele quer, né? Então que a palavra ela vai fazer efeito se você tomar posse e tiver fé. Faz o que Deus está colocando no teu coração, que ele vai prosperar. Vai nesse teu caminho. Se o caminho é perfeito, é direito, não tem malandragem, não tem bagunça, está diante de Deus, se é trabalho, se é pedreiro, se é costureiro, que Deus está lhe dando a criatividade, se está desempregado, mas Deus está lhe dando a criatividade, vai em frente, que a porta já está aberta, lança a rede, com fé, lança, mesmo com o mateja bravio, os peixes vão obedecer tudinho, vai se ajuntar e você vai pegar eles tudo nas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te levante, que Deus cuide, que Deus abençoe, primeiramente que Deus cuide na saúde espiritual, depois na saúde física e mental, dando sabedoria, entendimento, conhecimento e lhe ajudando a você administrar o que ele vai te dar, porque ele vai te dar. Quero mandar um abraço especialmente para o pastor Geovani, na cidade de Mendes, Rio de Janeiro, que Deus tem confiado esse programa em suas mãos, que Deus o abençoe e o prospere em nome do Senhor Jesus. Quero também mandar um abraço para a irmã Roberta, ali na cidade de Juazeiro da Bahia, que Deus abençoe ela poderosamente, use cada dia em suas mãos e prospere. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes desse programa Tarde com Deus, tanto em Mendes, Rio de Janeiro, como em Juazeiro da Bahia. Deus abençoe todos os ouvintes e abençoe e receba essa palavra, que as portas já estão abertas, lança a rede sem medo, viu? Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu Brasil! Graça e paz da parte de Cristo A bênção! Do sertão de Juazeiro, um acalanto ribeirinho, chega em Mendes, Rio de Janeiro, pra guiar o nosso caminho. É a tarde com Deus, nossa luz, que toda a gente conduz, do Vale do Paraíba às águas do São Francisco. Nossa fé é o maior abrigo